Pai do Senhor, igreja. É assim como esse louvor, né? A luta vem, mas ela vai passar. Ela não permanece para sempre, só Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus da eternidade, aqui já te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, com a responsabilidade de orar, Senhor, pela palavra, meu Pai. Pai, quero aqui também, Senhor, pelos ofertantes, meu Pai, a qual ofertou na tua casa, os que não deram também, meu Pai, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta, eu creio que o Senhor vai tocar no coração, meu Pai, que ele seja um doador, Senhor, da tua casa, porque a tua casa, Pai, ela precisa, Senhor, de adoração, Senhor, para que ela venha crescer, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E aqui, Senhor, já apresento teu filho, que está com a responsabilidade, Pai, de trazer a tua palavra. Tu sabes, Senhor, a peleja, Senhor, do teu filho. E faz, Senhor, que a palavra, Pai, que ele vai trazer, Senhor, aqui para nós, que não seja, Senhor, do coração dele, que não seja da vontade dele, mas que seja da tua vontade, Espírito Santo. Que a tua palavra, Pai, ela venha, Senhor, aos nossos ouvidos, que ela desça para os nossos corações e ela permaneça, meu Pai. Porque sem a tua palavra, Espírito Santo, jamais nós podemos fazer nada, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é ela que liberta a gente, Senhor, das coisas ruins, das coisas que não servem para nós. Então, Espírito Santo, abençoa teu filho, meu Pai. Abençoa ele. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aqui já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Já agradeço pela sua escolha de hoje estar aqui na casa do Senhor para ouvir uma palavra de Deus ao seu coração. Sempre é uma briga interna quando um mensageiro recebe uma oportunidade. Eu tenho vivenciado isso. A gente quer escolher uma coisa, que às vezes, muitas das vezes, agrade o coração de quem está aí, e só que às vezes o Senhor quer falar de alguma outra forma, e às vezes é uma briga. Posso relatar por hoje, lendo, procurando, meditando e pesquisando, querendo trazer uma palavra, mas o Senhor não, você vai levar o que eu ordenar, o que eu mandar. E você está vendo o que é que o povo está passando hoje? Aí eu fiquei pensando, o povo está enfrentando muita crise. O povo está enfrentando crise na família, crise espiritual, crise no trabalho, crise no seu corpo. Então, de muitas as formas, o povo hoje está igual, 2 Reis capítulo 6, finalzinho dele, início de capítulo 7, crises. E no momento da crise, realmente nós temos que se identificar quem nós somos. Ou se nós somos rei, ou se nós somos profeta, ou se nós somos capitão, ou se nós somos leproso. Então, no momento da crise, se nós não buscarmos discernimento na palavra do Senhor, às vezes não conseguimos se identificar com ninguém, ou às vezes conseguimos se identificar com algo errado. Porque o intuito de quando surge uma crise, essa crise venha de nortear quem está passando por ela, venha levar essa pessoa ao chão. Essa crise, às vezes, se não tiver um discernimento da palavra de Deus, muitas pessoas nesses últimos dias têm sido vencidas pela crise. De várias formas que a crise venha. E lendo esse texto,
Achei muito interessante, porque aqui nós vamos encontrar quatro personagens nesse texto, né? E peço aos irmãos que tente se identificar com um personagem desse, para saber realmente que no momento da crise que você esteja enfrentando agora, o que você venha enfrentar, você venha se comportar como algum deles. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25 ao 31, e depois a gente pula para o 7, glória a Deus, capítulo 7, do verso 1 ao 12. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, o Jonis coloca aqui, mas você vai em nome de Jesus, já tentando se identificar com algum desses personagens aqui. O Jonis pode colocar aí, Jonis? Amém. O Jonis coloca aí, eu vou na minha tradução, mas tu vai compreendendo aí, certo? Versículo 25 do 2 Reis, capítulo 6. Houve uma grande fome em Samaria, porque foi sitiada a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde eu poderei te acudir? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dai-me o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dai-me o teu filho, para que comamos, e ela o escondeu. Verso 30. E ouvindo o rei a palavra da mulher, rasgou suas vestes enquanto passava pelo muro. E o povo viu, e ali fazia pano de saco por dentro sobre sua carne. Então ele disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje continuar sobre os meus ombros. Primeiro o rei, segundo o profeta, certo? Vamos agora para o capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esta hora, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, terceiro, glória a Deus, é o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? E ele respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém de nada comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que permanecer aqui sentados à espera da morte? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se permanecermos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora até o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então, levantando-se ao crepúsculo, dirigiram-se ao arraial dos sírios. Quando chegaram à entrada do arraial dos sírios, não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram um para os outros: eis
eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estavam, fugiram para salvar a vida. Chegando, pois, os leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e o esconderam. Em seguida voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tornaram outros objetos e os esconderam. 4 leprosos fazem um relatório para o rei. Uma investigação é feita. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem? Este é um dia de boas novas, e nós calamos e esperamos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Foram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, anunciando-lhes: fomos ao arraial dos sírios, e lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém os cavalos, os jumentos atacados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes anunciaram a casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos fazeis saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaiados estamos, pelo que saíram do arraial para se esconderem pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te apresentamos o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, em concordância com o que o teu filho já orou, se revela a nós, Senhor, por meio dessa palavra. Meu Deus, fala ao nosso coração, como nós temos que nos comportar, Senhor, diante das aflições, diante da crise, Senhor, que está instalada em todo o mundo, Senhor. Se revela a nós por meio dela, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra é poder, transforma, liberta e ainda salva, Senhor. Então esta palavra tem o poder de mudar o nosso coração, a nossa mente, para nos comportarmos e agirmos da forma que o Senhor quer. Irmãos, o capítulo 6 vai se iniciar com Eliseu fazendo o machado flutuar. Após Eliseu fazer o machado flutuar, vem a 8ª guerra, a 9ª guerra, Eliseu sozinho, consegue vencer um exército, que era o exército sírio. Mesmo demonstrando ser um profeta de Deus, um homem de Deus, usado nas mãos do Senhor, alguns não compreendem quando você é usado na mão do Senhor. Então, passando por tudo isso, glória a Deus e aleluias, vai haver fome em Samaria. E a primeira atitude que o rei toma ali é de matar Eliseu. Tudo isso aqui está acontecendo, sabe por quê? Por causa do profeta. Mas lá atrás o profeta demonstra que é profeta, que é homem de Deus usado na mão do Senhor. Mesmo assim, aquele rei não compreende tudo o que estava acontecendo em Samaria. Aí eu te pergunto: você quer ser rei ou profeta? Nas suas crises
que você passa dentro da sua casa, no seu trabalho, com a sua família, aonde você vai, você tem agido como rei ou como profeta? Porque o rei é autoridade, ordena algo e as coisas têm que acontecer. E muitas das vezes nós estamos querendo ser rei, querendo que as coisas aconteçam, querendo designar as ações, porque nós somos e somos, porque nós temos a razão e a razão. E muitas das vezes nessa crise não conseguimos vencer porque não se identificamos quem somos. Não se identificamos quem somos em Deus. Porque o rei é uma pessoa que manda. Muitas das vezes nós queremos mandar, irmão. Queremos ordenar Deus agir. Queremos que as coisas aconteçam porque nós estamos passando por uma adversidade. Muitas das vezes estamos enganados e estamos se comportando como reis. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nesses momentos de crise, nós temos que ter um discernimento da situação. E quando nós temos um discernimento da situação, da crise que nós estamos enfrentando, nós temos que saber se comportar diante dela. Porque o rei, se ele receber uma afronta, ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar a morte sobre a outra pessoa. O profeta, quando recebe uma afronta, ele dobra os joelhos e ora na causa. O profeta, ele não vai buscar a razão, Eliana. A razão é minha. Está acontecendo isso porque o rei vai buscar a razão dele. O profeta dobra só os joelhos e entrega, irmão. A causa não é minha, Senhor. Não tenho condições mais de suportar essa causa. Está aqui. Sou profeta. Vou te buscar para que a solução aconteça. Está aqui, Senhor. O rei, quando as coisas não acontecem do jeito dele, ele quer logo chutar tudo, irmão. Eu lá quero mais saber de nada com Deus, meu irmão. Quem é esse Deus? O profeta reconhece quem é Deus na vida dele, irmão. Eliseu fazendo todos esses milagres, vencendo um exército sozinho, capturando um exército sozinho, mesmo assim ainda foi afrontado pelo rei. Ora, o rei se viu diante da crise, a fome instalada em Samaria, foi buscar um bode expiatório para jogar a culpa. O profeta Eliseu vacilou, o rei. O rei deu o bote errado. Procurou a pessoa errada para jogar a culpa. Muitas das vezes estamos passando por crise. O culpado não é o outro, não. Às vezes é nós mesmos, irmão. Ai, por que isso? Por causa daquilo, porque ele é aquele. Então a cidade é cercada, né? A fome em Samaria é instalada, a cidade foi cercada, não havia mais alimento para todo mundo ali, estava a escassez grande, o povo estava atordoado com aquela crise financeira. O próprio rei de Israel estava apavorado com aquilo, procurou jogar a culpa no profeta. Quando passamos por crise, muitas das vezes revelamos quem realmente somos. Se somos profeta na crise, ou se somos profeta, ou se somos rei. Porque o rei, ele não quer admitir crise. O profeta admite, sabe o que está passando e vai buscar em Deus a solução. Então a solução de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus que está passando por uma crise, a solução dela ou dele está em Deus.
reconhece a necessidade da presença do Senhor. As crises, em todos os sentidos, revelam sentimentos dentro de nós. Olha, numa crise já está fluindo sentimento dentro de nós. Então, quando essa crise vem à tona, os sentimentos que estavam tudo aqui dentro vão para fora. E sabe o que é que sai às vezes no momento de crise, de dentro para fora? Coisas que não agradam a Deus. O Senhor tem certeza que eu vou falar de crise. O povo vai numa quinta-feira, culto da vitória, buscar a vitória, e o Senhor me instrui a falar de crise. Você vai falar de crise. Você vai falar que a crise, a solução dessa crise está em mim. Eu fico às vezes assim conversando com o Senhor. Meu Deus, às vezes eu não te entendo não, mas eu tenho que te obedecer. Nossas reações são inesperadas quando surpreendidos por dificuldades indesejadas. Por isso precisamos refletir quem somos diante das crises da nossa vida. Nos momentos de crise, irmão, nós queremos mandar na situação. Só que às vezes perdemos a noção. Nos momentos de crise queremos ir buscar a solução em todas as coisas, mestre. Nós queremos ver solução. Queremos ver a crise cessar, seja ela onde for. E às vezes, irmãos, não conseguimos saber quem somos em Deus. Se somos realmente profetas, instruídos, homens e mulheres de Deus, usados na presença do Senhor ou não. No momento de crise, Gessé, as pessoas perdem a noção, a forma de pensar, de agir, de se comportar. Elas vão buscar a solução em qualquer canto, irmão. Elas querem ver a crise cessar. Meu patrão diz: Diogo, nós estamos em crise, tá? Cara, eu sei que a crise está instalada no mundo inteiro, mas o Deus que nós servimos é um Deus fiel, um Deus que eu conheço. Então, o Senhor está te entregando uma solução para essa empresa passar pela essa crise. Abre os olhos, mano. Então vamos refletir aqui sobre o rei primeiro. O rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o povo, quando Eliseu capturou todo o exército sozinho, ele demonstrou que era profeta. Jorão sabia que Eliseu era profeta, era homem de Deus. Ainda assim, culpou o profeta por todo o mal que estava acontecendo. Sabe o que é que acontece às vezes na atualidade de hoje? Queremos culpar alguém pela nossa crise, irmão. Marido procura aqui, é a mulher. Ei, estamos passando essa crise aqui por causa de ti. Aí a mulher, claro que não quer ficar com a culpa só, foi você. Você que, culpado dessa crise foi você. E não se encontra um culpado real para a crise que estão enfrentando. Às vezes a família está dilacerada, está contenda feita lá dentro. E às vezes, meu Deus, por que isso está acontecendo? Foi porque desobedeceu? Foi porque fez isso? Ou foi porque assim? E não consegue se identificar quem é o culpado da crise. O rei dá todo o diagnóstico que era o profeta. A fome está aqui em Samaria por causa do profeta. Mas o profeta não mostrou lá atrás que era profeta, homem de Deus? Muitas das vezes não admitimos que somos nós mesmos. Senhor, a crise chegou lá porque o culpado foi eu. Quando tu me chamou para te buscar, eu não fui. Quando era para mim ter intimidade contigo, eu não tive. Quando era para mim ouvir a tua voz, eu não ouvi.
Então realmente, Senhor, o culpado foi eu. Conserta tudo e me traz para a tua presença, para eu realmente ser profeta nas tuas mãos. Então, no momento de crise, nós nos encontramos incapazes de solucionar essa crise. Não tenho essa capacidade não. Senhor, a crise está grande, mas eu não tenho essa capacidade. Tem. Se a crise um dia chegou lá ou está lá, você tem a capacidade suficiente em Deus para buscar no Senhor para solucionar essa crise. Você tem, que você é profeta. Você é homem e mulher de Deus. Você reconheceu Jesus como seu Salvador. Você tem intimidade com Ele, então a capacidade está sobre a tua vida. Agora abre os olhos, homem e mulher de Deus. Eu sei que tem crises que vêm que realmente são difíceis de superar. Mas o que o inimigo mais quer é que você se sinta incapaz, irmão ou irmã. Mas já foi lançado sobre a tua vida. Você é profeta, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Então não deixe o inimigo colocar no teu coração a tua incapacidade, porque você é capaz em Deus. Sozinho não, nós não conseguimos nada. Aí outra coisa no momento da crise que o rei se comportou e que às vezes nós nos comportamos. Coloca a culpa nos outros, nas pessoas, irmão. Essa crise chegou aqui porque por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, sei lá, a crise foi instalada aqui por causa disso e daquilo. Não coloca a culpa nos outros não, se a crise chegou. A responsabilidade quando uma crise chega na tua vida e na minha é nós mesmos. Não é o outro não. Então o rei, vendo a fome instalada, já atordoado diante da situação, Emerson. Espera aí que eu vou procurar alguém aqui para jogar a culpa e a negada matar logo. Procurou o homem errado. Procurou logo o profeta, meu irmão. Homem de Deus, conhecedor, usado na mão do Senhor. Cuidado, você que está me assistindo aí depois. Não colocar a culpa das suas crises no homem de Deus ou na mulher de Deus, não. E o rei, já diante de tudo, desconfiado só todo, meu irmão. O povo passando fome. Samaria assolada pelos sírios. Então o homem já, olha, espera aí. Desconfiado de todo mundo e de tudo que estava acontecendo ali. Muitas das vezes nós somos desconfiados um para com os outros. Deixamos de investir a confiança, primeiramente em Deus e depois naquela pessoa que está ao nosso lado. Em tempos de crise, pouco adianta apenas encontrar culpados. E preciso encontrar soluções para os problemas. Estamos acostumados a ser reis em nossas vidas e decidir tudo. Mas quando perdemos o controle da situação, apavoramos. Não adianta culpar as pessoas, brigar nem fazer ameaças. É preciso encontrar saídas para a crise. Aí onde é que está a saída das crises que nós estamos enfrentando? Em Deus, irmão. Ouvir a voz de Deus. Quando o profeta falar, uma profeta de Deus, se você tiver o discernimento, você vai saber se é de Deus ou não. Se você estiver focado na sua crise, Jesus não falou com nós hoje não. Jesus não se revelou a mim. Está vendo a minha crise, o Senhor? Cara, a tua mente, meu irmão, ou às vezes a minha mente está na crise e não no que Deus está falando. Entra pelas portas do Senhor e sai do mesmo jeito.
Eu não gosto do pregador. Já disse aqui uma vez, pelo amor de Jesus Cristo, não foca no homem não. Foca na palavra, na mensagem. Uma palavra pelo menos, Deus vai usar a vida daquele homem, daquela mulher. Para a tua vida e para a minha. Vocês ainda querem ser rei? É seu rei? Ninguém quer mais ser rei, não vai. Ai, Jesus. Não seja como um rei na hora da crise. Então nós vemos aqui, glória a Deus, o rei, né? Agora vamos ver o profeta. 2 Reis 7, versículo 1. O profeta recebe a ameaça, né? De que vão pegar ele e executar mesmo. Aí olha a ação do profeta em meio à crise. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Estava cobrando quanto lá? 5. O profeta, homem de Deus, ei, escutem o que Deus está falando. Glória a Deus e aleluias. Será vendido por 1 ciclo de prata. Muitas das vezes aceitamos a crise, irmão. Não tem mais solução não. A crise já chegou, como é que eu vou vencer isso? E Deus falando: ei, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. Ei, ouça a palavra, amanhã eu vou agir dessa forma. Mesmo diante de uma crise, seja profeta de Deus. Seja no seu trabalho, na sua família, onde você estiver instalado, seja profeta de Deus. Senhor, a minha família te pertence. Eu sei que agora nós estamos enfrentando essa luta, essa crise, mas eu sei que o Senhor vai mudar a condição dela. Essa família o Senhor chamou para te servir, para estar no teu altar, sendo adoradores da tua presença. Essa família te pertence. Seja profeta. Eliseu era o profeta da época. A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e fartura. Olha a promessa de Deus para Samaria. Mas diante da crise, irmão, não abrimos os nossos olhos, nem conseguimos enxergar as bênçãos do Senhor chegando na nossa casa, na nossa mão, Deus abrindo porta. Então Samaria já era a promessa de Deus ter fartura depois da crise. Quem estava falando era o profeta, homem de Deus, que tinha intimidade. Fui hoje no médico. Aí passou uns exames, né? Para eu voltar lá. E a minha esposa recebi alguns, outros ela imprimiu. Não entendo nada dessas coisas, né? Aí eu mostrei para ele, aí ele apertou assim na minha mão. Tá tudo ok, mano. Tem nada no exame não, tá liberado para nós fazer a tua cirurgia e tu respirar melhor. Mas muitas das vezes o inimigo faz que nós venhamos nos acusar diante da crise. Ai, tô para morrer mesmo. Ai, Como é que você tá? Tô bem, doutor. Dá para ver na sua aparência, você tá bem melhor mesmo. Então não deixa a crise te acusar, te derrotar, jogar tu no chão, achar que tu não tem mais jeito. Não deixa a crise que pode ter chegado lá ou está, como eu repito mais uma vez, te derrubar, não. Nós fomos escolhidos para vencer, irmão.
Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil que você possa estar passando ou eu venha enfrentar. Não é fácil, no momento de crise, você buscar uma solução e ir na direção certa. Profeta, homem de Deus, dá a direção para aquele povo. Ei, amanhã a farinha é um ciclo de prata. Viu? Ei, vai ter fartura depois dessa crise. Aí nós não conseguimos ver com nossos olhos, não conseguimos olhar com os olhos espirituais, aí não enxergamos. O povo estava como, irmão? Focado na crise. É porque esse homem está dizendo aí, será que é verdade? Vai acontecer mesmo? Se você é profeta na hora da crise, você abençoa. Mesmo a crise lá instalada, tu vai lá e tu é um profeta, tu abençoa. Tu lança uma palavra, tu fortalece o outro que está fazendo parte contigo, está contigo naquela crise. Vamos, vai dar certo. Vamos se levantar, vamos buscar. Que o profeta estava lá também, irmão. O profeta estava enfrentando também em Samaria, vendo a cidade sendo assolada pelos sírios. Mas um homem só se levanta como um profeta e vence um exército todinho, Jurandir. Será possível que nós não conseguiremos passar por uma crise, meu irmão? O cara sozinho, ele consegue cegar e capturar um exército, Jurandir. O homem era profeta. Então o profeta, diante da crise, ele vai ministrar a bênção. Senhor, está aqui, mas abençoa, Pai. Muda o quadro, vem nos fortalecer, porque tem aqui uns 4 a 5 passando pela crise dentro da própria casa. Vamos lá, Senhor. Ministra a bênção dentro da tua casa, no teu trabalho, onde tu está instalado. Não aceita derrota, não. E olha, irmão, diante de uma crise, você lançar uma palavra de bênção não é fácil, não. É só para quem é profeta, Eduardo. A crise, o cara vendo, passando por ela, mas lançar uma palavra nas outras pessoas que estão passando lá também, irmão, é homem de Deus. Só que também o profeta avisa o povo de Samaria as consequências das incredulidades. Olha, vocês estão enfrentando isso hoje, porque quando era para vocês obedecerem, vocês não obedeceram. Então o profeta, homem de Deus também lança essa palavra. Consequências dessa crise é porque vocês não ouviram a voz de Deus. Vocês não quiseram ouvir a voz de Deus. Então agora, irmãos, eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta de Deus diante das crises, irmão. E no versículo 1 e versículo 2 você vai encontrar o que eu estou falando aqui. Glória a Deus e aleluias. Aí agora vem o terceiro personagem, irmão. O capitão. Aquele que dá ordem, né? Aquele que recebe ordem do rei. E aquele que orquestra algumas situações. Versículo 2, capítulo 7. Porém, um capitão em cujo braço o rei se apoiava. É aquele cara onde o rei ficava ali apoiado, dava ordem. Respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Ele respondeu:
eis que o verás com os teus olhos, porém de nada comerás. O capitão é aquele cara que acha que sabe de tudo, Junedinho. Aqui quem manda, situação aqui todinha, eu sei como que se procede aqui. Sabe nada, meu irmão. O capitão não sabe de nada. Quem sabe tudo o que se procede, o que está acontecendo diante de uma crise é Deus, porque Ele conhece a intimidade que nós temos com Ele e o nosso coração, como nós estamos nos comportando. Então o capitão é aquele cara no ditado popular que acha que sabe de tudo, sabe chão, né? Cujo braço o rei se apoiava. Era aquele cara que quando viesse uma situação, aí o rei, vai tu primeiro. Tu não sabe de tudo? Resolve lá. E o rei ficar só na retaguarda. Primeiro ele, se ele for, depois eu. O capitão é aquele cara, um nome bem forte, né? Capitão, né? É um cara que se acha forte, né? Chegou aqui, peraí que eu resolvo aqui o negócio. Peraí que eu tenho a força aqui suficiente para resolver tudo. Resolve não, irmão. Quem resolve as nossas crises é Deus. Não vá se achar que é forte o suficiente diante de uma crise, que você pode não suportar ela. Busque força em Deus. O capitão duvida das palavras, Genedinho. É um cara que duvida quando uma palavra é lançada. Isso daí lá vai acontecer, meu irmão. Já está com bem 15 anos, ou 10 ou 20. Isso não vai mais acontecer não. Quero saber mais nada de Deus não. Vou resolver com meus braços mesmo. Sabe o que é que tem acontecido nesses últimos dias? Os capitães têm ido pro chão. Os fortes. Os que se acham que tem força. Pensam que faz as coisas para Deus porque eu faço aqui, só vai se eu tiver. Vai. Sabe o que é que Deus está fazendo nesses últimos dias? Abatendo o capitão. Jogando o capitão no chão para fazer o capitão refletir que a força dele vem do Senhor, não é dele mesmo. Infelizmente, muitos capitães são usados para mandar e desmandar, pensando que sabem de tudo e que são fortes, pois até os reis se apoiam neles. Mas ninguém é maior do que o nosso Deus, que pode mudar tudo e transformar a crise em oportunidades. Eu vou trazer porque eu também passei por isso, certo? Já contei aqui para os irmãos, o gerente da empresa querendo me demitir, dizendo que eu era maçã podre da empresa, e o cara do RH passou um mês me investigando, né, mestre? Olha aí, irmão, uma crise que eu nem sabia, mas quem que estava no controle da minha crise? Deus, mano. Ele não deixou nem eu saber, mano. Deus não permitiu nem eu saber, que talvez se eu soubesse eu ia querer ser um capitão e resolver no braço. O cara parece um lutador, né, de artes marciais para resolver no braço. Aí o Senhor nem permitiu ele saber que lá vai ele falar ou agir como não deve. Aí o Senhor me tira de uma crise e me coloca como gerente, não dá para entender. Então a crise, às vezes, vem para conosco para transformar essa crise em oportunidade. Sabe para quê? Para tu e eu crescer em Deus, irmão. As crises vêm como oportunidade para nós crescermos espiritualmente na presença de Deus. Na hora da crise, não seja como o capitão, mas deixe Deus ser o general em sua vida. Não seja arrogante, achando que manda em todos. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus.
Espera aí que eu vou logo bater aqui em todo mundo. Faça isso não, pelo amor de Deus. Às vezes a nossa arrogância vai tirar da gente a providência de Deus. Aí a providência de Deus não chega. Claro, meu irmão. Nós agimos como o capitão, querendo resolver tudo na nossa força, falando muitas das vezes aquilo que não é de Deus, agindo como Deus não. Deus quer que nós age assim, nós agimos diferente. Então a providência de Deus, sabe o que às vezes as pessoas estão fazendo? Elas estão afastando. Aí a crise a cada dia aumenta. Mas o profeta, a palavra, o homem de Deus sendo usado por Deus, disse que vai ter um fim. Diz que essa crise vai cessar, vai parar. Então por que não acreditar? Eu já estou na crise. E é lançada uma palavra no meu coração, uma oportunidade, eu vou me agarrar com ela, meu irmão. Eu vou me agarrar com essa providência de Deus. Então, irmão, alguém quer ser capitão aqui? Comandar as coisas? Ninguém quer ser gerente de capitão. É um nome forte, né? Capitão. Mas tem sido um nome e um comportamento que tem levado muitos pro chão, Lindenberg. Versículo do 3 ao 9. Capítulo 7. Misericórdia, Jesus. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: por que permanecer aqui, sentados à espera da morte? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se permanecermos aqui, também morreremos. Pois agora até o arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Então, levantando-se o crepúsculo, dirigiram-se ao arraial dos sírios. Quando chegaram à entrada do arraial dos sírios, não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram um para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os heteus e os egípcios virão contra nós. Então os caras mandando na cidade, olha, aí o Senhor começa a agir. Os caras começam a ouvir ruídos de cavalo, de peraí, nós vamos correr, minha, aqui não faz mais parte da gente não, vamos todo mundo se embora. O rei de Israel está mandando os cavalos, os cavaleiros, o exército, todos para guerrear contra nós. Então não dá para nós ficar aqui. Foram-se embora. Aí os leprosos, usados por Deus, usufruem da oportunidade, mestre. Quando chegam lá, os caras olham, vale, está tudo vazio. Pensei que nós íamos morrer aqui. Os caras tinham leprosos naquela época, todos sabem, né? Eram pessoas rejeitadas pela sociedade como pessoas impuras, pessoas que tinham pecados. Mas mesmo diante dos pecados, das falhas, sendo leproso, eles foram usados por Deus. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome. A Bíblia Sagrada, a lepra é um símbolo do pecado. Se somos todos pecadores, todos podemos nos comparados como estes leprosos e estamos condenados à morte. Se você, como um leproso na hora da crise, sabe que é um pecador condenado à morte, busca a oportunidade sem medo de arriscar. Os caras se arriscaram, Jurandir. Os caras eram pecadores
e arriscaram a sua vida indo até a Samaria, achando que lá ainda ia encontrar os sírios. Muitas das vezes, irmão, deixamos de se arriscar para que Deus faça a obra. Deixamos de reconhecer quem nós somos em Deus. Nós somos pecadores, irmão. Cometemos falha todos os dias. No pensar, no agir, no falar, no tocar, nas nossas ações. Então os leprosos também tinham temor de Deus e pensavam no seu próximo. Foram lá, Jurandir, comeram, beberam, guardaram tudo que estava lá, pensando no próximo. Porque era o que estava acontecendo na cidade? Fome, irmão. Fome. Imaginem aquelas famílias, o pai e a mãe olhando para os seus filhos e vendo os filhos a cada dia perder peso, passando fome. Então os caras mais pecadores, rejeitados pela sociedade, ainda foram usados por Deus. Dá para deixar alguma dúvida, irmão, no nosso coração? Que Deus pode resgatar os leprosos? Que Deus pode ir lá e tratar com eles e eles se regenerarem, arriscando-se? Versículo 10, 9 e 10. Então disseram uns aos outros: não fizemos bem? Este é um dia de boas novas. E nós nos calamos e esperamos até a luz da manhã. Algum mal sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciaremos a casa do rei? Foram, pois, e blandaram aos porteiros da cidade, anunciando-lhe: fomos ao arraial dos sírios e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos, jumentos atados às tendas como estavam. Ei, volta todo mundo que a fartura lá está grande. Ei, aqueles que nos assolaram não estão mais nem lá. Aqueles que nos expulsaram de Samaria, fazendo nós chegar até esse estado de crise, não estão mais lá não. Os leprosos foram lá, Jurandir. Chegaram à porta, aos porteiros e anunciaram: bora, Samaria é nossa de novo, está lá comida abundante. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Ei, volta. Volta. Tu só vai conseguir consertar essa crise estando em mim. Irmão, eu estou falando aqui o que Deus me mandar, certo? Eu não estou conhecendo a profundidade da sua crise não, certo? Não sei não. Você vê que se você não voltar, a crise vai permanecer. Deus está anunciando. Os leprosos foram lá aos porteiros. Aí eu te pergunto: você quer permanecer na crise ou quer conquistar a vitória? Se você ficar onde você está, você vai permanecer na crise. Se você voltar, você vai conquistar a vitória. Como aqueles leprosos, devemos reconhecer que não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, não devemos temer, nem ser egoísta, ficando com a bênção somente para nós. Outro ensinamento desses leprosos:
Jurandir, eles podiam ter ficado só para eles. E Eduardo? Ora, os caras comeram, beberam. Quando olharam lá, não tinha mais ninguém ali, nas tendas vazias. Só as coisas que os sírios já tinham vazado. Vamos ficar só para nós. Os caras foram lá avisar os porteiros: vamos voltar, gente, que Deus retribuiu de novo, veio tudo de novo para nós. Muitas das vezes a bênção chega, irmão. Só nós que queremos apalpar a bênção. Ah, chegou, a crise passou, agora foi a bênção, só a bênção chegou. E os outros que saíram correndo por causa da crise, que foram assolados, o povo de Samaria. Os caras ali poderiam ter mudado de vida logo, meu irmão. Ouro, prata, comida, bebida. Ah, agora aqui nós vamos ser rei, rico. Não, eles olharam: vixe, nós passamos tanta fome, somos leprosos, mas tem muita gente lá. Vamos chamar o povo de volta. Vou anunciar lá que os sírios já correram. Vou anunciar lá que tudo que está aqui não é de todo mundo. Reparte a tua bênção, irmão. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Reparte a tua bênção. Porque enquanto chegou na tua mão, talvez não chegou na do outro. Lá está a crise. A diferença acontece 14:20. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, armas, que os sírios na pressa deixaram para trás. Os mensageiros voltaram e anunciaram ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, de modo que tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas passaram a ser vendida por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Olha o que o profeta tinha dito lá. E puseram o rei à porta o capitão em cujo braço se apoiava, o povo o atropelou. O capitão foi... passaram por cima do capitão. O cara não era forte, mano. Foi todo pisoteado, irmãos. Meu Deus do céu. Cujo braço se apoiava, o povo o atropelou na porta. Ele morreu, como dissera o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei amanhã, quase a esta hora, 1 medida de farinha, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o profeta, eis que o verás com teus olhos, porém de nada comerás. Assim aconteceu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Irmãos, quem se levantar como capitão nesses últimos dias, sabe o que é que vai acontecer, Lindenberg? O povo de Deus vai atropelar, irmão. O povo de Deus vai passar por cima. Os capitões, os fortes nesses últimos dias, que se revelam, como a palavra diz, que falsos profetas, que só acontecem as coisas quando eles vão ser atropelados. Sabe quem é que vai passar por cima? Aquele que está com a palavra do Senhor implantada no coração, irmão. Se você tem a palavra de Deus, se prepare, viu, para avançar. Aí o capeta passou, ficou todo mastigado de pisada, estava na porta do templo, olha, irmão, da cidade. Achou que ia parar o povo. Isso só aconteceu porque os leprosos, rejeitados pelas sociedades,
glória a Deus, colocado de lados, impuros naquele templo, foram lá anunciar. O capitão todo fortão lá, olha, foi abatido, irmão. Alguém quer ser leproso na hora da crise? Leproso, irmãos, são pessoas que já estiveram ou estão na presença de Deus, mas às vezes em algum ato comete algo errado, mas reconhece o seu pecado, o seu erro, e passam a caminhar de novo com o Senhor. Passam a reconhecer que necessitam da palavra de Deus. Deus brandou no coração desses homens, porque eles poderiam ter ficado com essa riqueza só para eles. Nós aqui já rejeitado, saciemos a nossa sede, a nossa fome. Não, vamos repartir com os demais. A diferença acontece quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, será a sua condição na hora da bênção. Então na hora da bênção vem a diferença, irmão. O rei ele vai dizer: chegou porque eu sou o cara. O capitão só aconteceu porque a força está em mim. Então na hora da crise, o rei e o capitão ainda esquece de abrir os olhos. O profeta reconhece. Os leprosos em pecado reconheceram. Então na hora que chegar a tua vitória, a tua bênção, vai dizer como você se comportou na hora da crise. Senhor. O rei perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeu no lugar de Jorão, que morre perdendo o seu reinado pouco tempo após. Está lá em 2 Reis capítulo 9, versículo 1 ao 3. Jorão perdeu a oportunidade. Aí Deus manda Eliseu ir lá e ungir Jeu no lugar de Jorão. Então após isso, lá se foi o rei Jorão. Então, irmãos, eu encerro aqui. Palavra abençoada do Senhor. Fiquei, meu Deus, sei nem como eu vou me comportar diante da tua presença. Então você veio aqui, se você veio buscar a sua vitória, está na palavra. Se você veio aqui tentando querer ouvir outra coisa, infelizmente, irmão, foi o que Deus colocou no meu coração. Porque eu digo que eu já entrei pelas portas querendo ouvir algo e Deus falou totalmente diferente comigo. Porque foi designado nas quinta-feiras culto da vitória, né? Só que para a vitória chegar, como chegou em Samaria, aconteceu uma crise, irmão. Uma crise foi instalada em Samaria. Para que após essa crise, a abertura dos olhos do povo de Deus, daquele povo que estava instalado ali, viesse reconhecer Deus. Porque Deus, irmão, sei não, Deus se revela a nós por meio da palavra, nós às vezes não acreditamos. Você que pode estar me assistindo depois aí Deus, meu irmão, não quer abrir os olhos não, peraí que eu vou mandar o profeta. Deus manda o profeta fala por meio da palavra, e às vezes ainda quer duvidar. Infelizmente Jesus só vai descer no dia certo para se encontrar com ele. Recebeu a receita da vitória para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, né?
Eu fico aqui meio, Espírito Santo, será que o povo está entendendo, compreendendo que o Senhor está se revelando, falando? Será que eu disse até aqui no outro culto, será que a faca, quando Deus usa os instrumentos, está entrando igual na melancia ou não? Eu fico aqui meio, certo? Mas Deus sabe todas as coisas. Então encerro aqui agradecendo essa oportunidade de Deus. O aniversário da igreja está chegando, certo?